Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo. Acreditamos que existe só um Deus, Deus divino, verdadeiro e vivo, quem é as três pessoas. Este é um mistério maravilhoso, mas acreditamos nisto. Acreditamos, Pai, que Tu enviaste Teu Filho Jesus Cristo e que Ele veio para salvar seu povo dos seus pecados. E sabemos isto por causa do Espírito Santo, quem revelou isto em nossas mentes e aos nossos corações também. E obrigado por isto. E Deus Espírito, nós precisamos a Tua ajuda também para entender a pregação da palavra agora. Precisamos, Tu, Deus, pegar as Tuas palavras, que vão ser pregadas para nosso muito amigo, pastor Sandro, e por meio dele, Tu vais falar. Então, Deus, dá-nos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo Tu vais dizer. Alimenta-nos. Dá-nos um desafio. Ajude-nos a entendermos melhor o que Tu queres nós entendemos. Ajude-nos a sermos transformados mais e mais em Tua imagem, segundo a Tua semelhança, segundo a imagem de Jesus Cristo e a semelhança dele. Deus, precisamos da Tua ajuda agora. Pastor Sandro para pregar e nós para receber essa mensagem. E em tudo, Te glorifica. Amém. Boa tarde. Boa tarde a todos. É bom vos ver outra vez. Abram suas Bíblias, que é para isso que cá estamos, na primeira Epístola de João. Após a oração do pastor Jason pela palavra, é adequado agora olharmos diretamente nos versículos que vamos aprender hoje. Capítulo 2, 1 de João, carta 1 de João, capítulo 2. E vamos ler do versículo 18 a 25. Mas olharemos somente para o versículo 18 a 21, esta manhã. A capítulo 2, começando em versículo 18 até versículo 25. Isto é a palavra viva de Deus. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. O título desta mensagem é a realidade da apostasia. Realidade da apostasia. E seria um pouco ingênuo de mim pensar que todos nós sabemos o que isso quer dizer, não é? Apostasia. Até hoje estávamos a falar e é uma palavra não muito usada, até vem do grego, e significa, portanto, abandonar a fé, uma religião, uma crença. E cito agora um artigo que descreve um pouco mais essa palavra, que nos é dita também, que existem dois tipos principais de apostasia. Primeira, afastar-se das doutrinas fundamentais e verdadeiras da Bíblia para ensinamentos falsos ou heréticos. Também já ouviram essa palavra, essa expressão?
que afirmam ser verdadeira a doutrina cristã. Segundo, uma rejeição completa da fé cristã que resulta num abandono total de Cristo. Apostasia significa desafio a um sistema ou autoridade estabelecido, uma rebelião, um abandono ou quebra de fé. Continuo a citar. No mundo do primeiro século, apostasia era um termo técnico para a revolta política ou deserção, tal como no primeiro século a apostasia espiritual ameaça hoje a Igreja. Parte de citar. Então, apostasia é quando uma pessoa que diz ser crente abandona a fé, abandona a Igreja e é provado que realmente nunca foram crentes, se não voltarem para Cristo. Já viram algum debate na internet onde tem alguém a defender a fé cristã contra um incrédulo e normalmente eles dizem qualquer coisa do tipo: eu era cristão, eu costumava ser cristão, costumava ser crente, costumava ir à igreja, mas agora os meus olhos estão abertos. Então no debate na internet vejo um que pensava que uma vez era crente contra o cristão que é genuíno. Nós vemos isso muitas vezes. E muitas dessas pessoas não só abandonam a fé, a igreja, mas muitas delas abraçam o total oposto do que antes fariam. Abraçam até, voltam-se para cultos, seitas, vidas pecaminosas, porque se calhar foram barrados, eram igrejas mais legalistas, não é? Que os proibia de fazer certas coisas e agora, como quem? Estou livre, posso fazer como bem entende. E muitas das vezes até influenciam alguns que ficaram na igreja e que os respeitavam a seguirem os seus caminhos. E ainda existem outras que, embora as suas vidas sejam diretamente opostas à palavra de Deus, ainda dizem serem cristãs. Não é? São hipócritas. Não são crentes genuínos. E muitas delas sabem como acontece. Eles desafiam ou rejeitam as instruções da igreja. Negligenciam, rejeitam a igreja ou qualquer outro crente que lhes traga algum conselho bíblico, que lhes tente trazer para a verdade. Eles rejeitam, querem se isolar, querem ser fazer as suas próprias vidas, sem Deus. E por vezes o que acontece é doloroso para as pessoas que as amam. É doloroso para as igrejas que abandonaram e para aqueles que tentaram ajudar também. Apanha muitos membros de surpresa e por vezes até afeta a nossa fé. Quando vimos um homem, tal como durante os anos passados, vimos pessoas que nós respeitávamos, não é? E que se calhar abandonaram a fé e agora estão totalmente no sentido contrário. E nós pensamos, eu ouvi esta pessoa a pregar, eu lembro-me de ler os livros desta pessoa. Eu lembro-me de respeitar esta pessoa e, no entanto, era um lobo, não é? Era um lobo e não uma ovelha. Alguns deles até, por vezes, entram na igreja sem serem detectados, nos diz, até na palavra, Judas, não é? Eles entram sem ser detectados e pingam lentamente o veneno do ensinamento falso. Ensinamentos venenosos, trazendo dúvida, fazendo irmãos tropeçar. Conhecem alguém assim? Conhecem algum caso de pessoas que vocês respeitaram, se calhar olharam e abandonaram a igreja, dividiram a igreja? Ou até, muito pior ainda, estão numa seita, viraram completamente. Estão numa seita ou num outro sítio qualquer, diretamente opostos ao que antes diziam acreditar. Eu conheci pessoas assim, já o conheceram também. Então, porquê que isto acontece? O meu objetivo, esta tarde, é destacar duas verdades sobre a apostasia no texto de hoje, para que estejamos espiritualmente preparados para lidar com a apostasia quando acontecer no nosso meio. Okay? Duas verdades sobre a apostasia, para nós estarmos preparados para lidar com a apostasia no nosso meio. E a que verdades são estas? A apostasia é uma realidade presente, atual. Uma realidade presente. E a segunda verdade é que a apostasia realmente revela a verdadeira igreja. Então, uma realidade presente e revela a igreja verdadeira. Não, agora, se não estiverem connosco durante esta série, sei que tem algumas pessoas aqui que não estiveram, já desde o início da série da primeira carta de João. Saibam que a situação que o apóstolo João está a lidar aqui é muito sensível.
Foi uma carta que foi enviada não só a uma igreja, podem ser várias igrejas em Éfeso, na região de Éfeso. E o apóstolo João sentia-se responsável para cuidar dos danos colaterais causados por alguns falsos líderes dentro destas igrejas. Falsos profetas, falsos mestres, que outrora respeitavam e até que João pode ter ordenado, não se sabe, instruído talvez, para dar aquele cargo de presbítero, bispo. E, no entanto, estes falsos profetas só espalharam falsos ensinamentos acerca de Cristo, do comportamento cristão, promovendo estilos de vida pecaminosos e criaram um ambiente de ódio entre os membros da igreja. As pessoas discordavam-se umas com as outras, não amavam-se uns aos outros como deveriam e como Cristo amou. Eles afirmavam ser donos da verdade e ter um nível espiritual mais superior aos outros, tal como um conhecimento assim mais aprofundado da palavra, e as pessoas, claro, que o respeitavam, os seguiam nos seus comportamentos, nos seus falsos ensinamentos. Como podem imaginar, deixou muitos crentes, ao verem o seu abandono destes líderes, ficaram em pânico e confusos. Causou confusão. E agora a questionar se realmente o que acreditavam era verdade, e não só no que acreditavam era verdade, mas se sua própria salvação estava a jogo. E perderam a segurança da sua própria salvação. Então é nesta situação que o apóstolo João escreve. Ele procura corrigir a falsa doutrina que estes falsos mestres ensinaram a estes crentes que ficaram para trás, com firmes exortações contra estes enganadores, mas também com palavras de conforto para aqueles que lá ficaram, para os encorajar e lhes dar a segurança que têm realmente a vida eterna. Até no último capítulo, quando ele fecha esta carta, no versículo 13, ele nos diz, no capítulo 5, versículo 13, escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Quer dizer que alguns duvidavam ter a vida eterna. Nas semanas passadas aprendemos que alguns na congregação não praticavam o amor cristão. De fato, a falta de amor entre os crentes era visto como uma forma de ódio. A ausência do amor é uma forma de ódio. E desobediência aos mandamentos de Jesus Cristo, que nos diz amém um ao outro. Lembram-se? Esse mandamento que Jesus nos deu. E assim o mundo saberá que nós somos seus discípulos. Na última mensagem vimos que João instruiu os crentes a não amarem o mundo nem as coisas do mundo. Lembram-se da última vez que vemos nesta passagem anterior? Mas hoje, à medida que continuamos a ler, notaremos que o apóstolo João aqui explica a verdadeira razão porque estes os abandonaram. Aqui ele nos diz as verdadeiras razões porque estes os abandonaram. Porque realmente foi a apostasia. Por favor, leiam comigo novamente. Versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Uma verdade sobre a apostasia é que a apostasia não deve surpreender-nos. É uma realidade presente. E reparem, novamente, o coração pastoral do apóstolo João. Filhinhos. Umas traduções até pode dizer crianças. Filhinhos na fé. O apóstolo João já estava nos seus 80, 90 anos de idade. Era o último apóstolo vivo. Os outros apóstolos estavam mortos. Ele agora estava a tratá-los como filhinhos, com este coração pastoral. E, no entanto, ele queria que os crentes entendessem algumas coisas sobre o que estava a acontecer, para terem uma perspectiva espiritual. Não se estarem confusos nem em pânico com o que aconteceu quando estes falsos mestres o abandonaram, mas terem uma perspectiva espiritual, uma perspectiva desta apostasia. Reparem nas suas declarações do apóstolo João no versículo 18. Ele diz que é a última hora. Ele diz que eles ouviram que o anticristo singular está vindo. Muitos anticristos, no plural, têm surgido. E diz ele, por isso sabemos que esta é a última hora. Primeiro, deixa-me abordar o que está, se calhar, na cabeça de alguns. Anticristo.
que é este anticristo? Quem é o anticristo? Não é? Quem ou o que é o anticristo? Quero abordar isso primeiro, mas acredito que o apóstolo João aqui não pretende ensinar sobre quem ele é, mas sim sobre aquilo que ele representa. Compreendam? Ele não está a tentar identificar, olha, vocês que tomam nota, porque este é o carácter e isto é o que vocês têm que estar à procura. Não, ele está a demonstrar o que este anticristo representa e como o espírito do anticristo está presente também naqueles que os deixaram. E os chama de anticristos, não é? E vamos ver mais enquanto olhamos, porque olhem no capítulo, versículo 3. Como o mesmo espírito de anticristo está presente nestes falsos mestres. Capítulo 4, versículo 3. Todo o espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Sabem, ao longo de várias gerações, muitas pessoas tentaram identificar o anticristo. Já ouviram que para alguns era o Hitler, esse era o anticristo. Outras gerações, até os reformadores, acreditavam que era o Papa. Outros, ao longo dos tempos, disseram que foi Nero ou Tito, que foi um dos generais que destruiu o templo dos judeus em Jerusalém, em 70 anos depois de Cristo. E outros, claro, como disse, até pensaram ser o Hitler. E há sempre nomeados, todos os anos, todas as gerações que passam, há sempre nomeados. Olha, aquele é o anticristo, olha o que ele está a fazer. Não é? Já repararam? É sempre assim. Mas o texto revela que alguém disse aos crentes que o anticristo está vindo. E que eles ouviram. Então foi-lhes transmitido esta informação. Que havia uma pessoa, singular, anticristo, que estava para vir. E eu acredito que o candidato ideal se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Portanto, se têm as suas Bíblias, sigam comigo em segundo capítulo de Tessalonicenses, segunda carta do Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. E aqui penso que é o melhor candidato para que nós possamos saber o que é que eles ouviram. O que é que lhes foi transmitido acerca desta pessoa, anticristo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava-lhes falar destas coisas? E agora, vocês sabem o que está detendo, para que Ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Versículo 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Já dá mais um pouco de carácter e de informação sobre este personagem, este carácter. Então ficamos a saber que esta figura maligna irá afastar muitos. Então, pensem bem, o espírito deste anticristo é afastar muitos, enganar muitos. E estão a ver a correlação com aqueles falsos mestres que também foram chamados de anticristo. A mesma espírito de querer enganar, afastar. Haverá uma rebelião, ele opor-se-á, exaltar-se-á no lugar de Deus. Então agora pensem, aqueles que o apóstolo João está a chamar de anticristos são pessoas que pensam
que tem autoridade, não é? E este homem do pecado, filho da perdição, é segundo a ação de Satanás, enganará muitos com sinais e maravilhas. O que a palavra nos diz. Mas também nos diz que ele será revelado num devido tempo. Lembram-se que o apóstolo João disse que ouviram que ele está para vir. Então está no futuro daqueles que receberam a carta. E todos os que recusaram a amar a verdade e tiveram prazer na injustiça serão condenados, que é o que nos disse o apóstolo Paulo. Mas também nos diz que este homem do pecado será destruído. Por quem? Jesus Cristo. Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora já temos uma melhor noção do que eles ouviram sobre o anticristo que estava para vir. Não temos? Voltemos já a 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Sabem, o prefixo anti tem anticristo, não é? Ou anticristo, se vocês estão a olhar para mim, não é? Anticristo. Esse prefixo anti tem dois significados. Anti. Contra ou em lugar de. Então, anticristo é aquele que imita Cristo, mas também se opõe a Cristo, adversário, inimigo de Cristo. Anticristo opõe-se a Cristo. Procura tomar o lugar de Cristo. Compreendem? Agora, o apóstolo João diz que, embora este homem esteja para vir no fim, no futuro, porque ele diz, está para vir-se. Vocês ouviram que este homem está para vir no futuro? Ele também nos diz que eles estavam a ver na última hora e que na última hora adversários e inimigos de Cristo estariam presentes no seu meio, anticristos, como previsores desta última figura, como amostras do que há para vir, como uma sombra do que há para vir. Prefiguramente, eles veem nestes comportamentos algo que um dia chegará a um clímax numa só pessoa. Compreendem? Estes falsos mestres apóstatas abandonaram a fé. Anticristos eram uma realidade naquela época. Mas também na nossa época, na nossa geração, no nosso período da nossa vida. Porque também estamos na última hora. Estamos nos últimos dias. João mencionou o anticristo que ouviram dizer que vinha. No entanto, há uma expectativa de surgimento de anticristos, que ele continua a dizer no versículo 18, agora muitos anticristos têm surgido. E é por isso que sabemos que é a última hora. Então, ele não estava interessado num futuro anticristo, por assim dizer, um maligno. A sua preocupação, lembram-se, é com os filhinhos que ele está a falar na fé. Filhinhos na fé. Os crentes que foram afetados por ensinamentos anticristo. Compreendem? Então, ele queria que percebessem que a apostasia era uma coisa para ser esperada. É uma realidade espiritual, é uma realidade escatológica, é uma realidade presente em todas as gerações. Vai haver pessoas em todas as gerações que vão abandonar a igreja. Ok? É uma expectativa presente. Opositores de Cristo, inimigos de Cristo, falsos profetas, falsos mestres, seria uma realidade. E sempre será. E temos vários autores na Bíblia, até vocês se calhar pensaram em outros lugares, em que é-nos dito, isto é a última hora, e na última hora, nos últimos dias. Os autores bíblicos falam deste período, dos últimos tempos. Por exemplo, o apóstolo Pedro avisa na segunda carta, não precisam de ler, eu vos leio, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3, ele diz, antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Uma realidade também. No futuro, o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo diz também na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, apóstatas, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demónios. Um comentador bíblico, nestes versos, comenta neste termo, dizendo, passa a citar, nos últimos dias. Em concordância com outros escritores do Novo Testamento, João via todo o período que começava com a primeira vinda de Cristo como os últimos dias. Eles entenderam que esta seria a última vez, os últimos dias, que nem a profecia anterior, nem a nova revelação sobre a história de salvação indicavam a vida de um outro período, ou outra era, ou um outro últimos dias, antes do regresso de Cristo. Compreendem? Esta é uma época que nós esperamos a vinda de Cristo. A geração, não sabemos quando, ninguém sabe a hora ou o dia. Mas estamos nos últimos dias.
A palavra último, em últimos dias, ou últimos tempos, ou última hora, também expressa um sentido de urgência, ou de iminência, como quem? Ele pode chegar amanhã. Não é? Estamos nos últimos dias. Se eu vos dissesse, vocês estão nos vossos últimos dias da sua vida, causava um pouco de urgência e iminência, e é sempre esse carácter que nós temos quando a palavra é nos dita, não é? Para que nós estejamos alertados, até Pedro nos fala. Então o cristão deve estar em alerta à espera do regresso de Cristo. João assumiu que os seus leitores sabiam que um grande inimigo de Deus e do seu povo surgiria antes do regresso de Cristo. Final da citação. Portanto, como eu disse, ele não estava a focar no anticristo em si, mas no espírito do anticristo, com ensinamentos que opõem a Cristo, dos anticristos que estavam na igreja e os abandonaram. Então, para terem uma perspectiva espiritual sobre o surgimento destes anticristos. Agora, acham que temos anticristos neste mundo? Agora, nossa geração? Ou é só na altura do apóstolo João? Temos pessoas que se opõem a Cristo e ensinam... Aliás, temos algumas pessoas que tentam tomar o lugar de Cristo. Pois, o Papa, por exemplo, não é? Ateus também. Alguns até são ateus passivos, não é? Não é que há os anti-teístas, não é? E há os ateus passivos, não é? Tem aqueles que realmente fazem da sua vida atacar o cristianismo e outros que não se importam. Estou contente por ti. Eu vivo a minha vida, tu vives a tua, não é? Mas todo aquele que não é de Cristo é anticristo. Todo aquele que não é filho de Deus é filho do inimigo. Não é? Então, realmente, todos, mesmo não sabendo, se opõem a Cristo. Não é? E tomam o lugar de Cristo. Porque fazem decisões, têm autoridade própria, autónoma. Não é? Mas estou a falar de pessoas que realmente dizem-se ser cristãs, mas que realmente são, na verdade, anticristãs. Até não podemos ver muito longe. Este espírito anticristo é na época do Covid. Muita coisa aconteceu na época do Covid e eu penso que até refinou a igreja. Deus usou para refinar um pouco a igreja. É uma expectativa até o Cristo voltar, vai haver sempre dissuasões, abandonamentos da fé e tudo mais. Mas acham que muitos abandonaram a igreja na altura de Covid? Eu acho que sim. Many abandoned the church in Covid times. Muitos abandonaram a igreja. E a fé. Até. Abandonaram a fé. Abandonaram a igreja. Muita apostasia. Acham que isso surpreendeu Deus ou era de esperar? Nos últimos dias haveria aqueles que iriam abandonar a fé e a igreja. Porque de última vez aprendemos como o mundo e as coisas do mundo nos afastam de Deus, lembram-se? E lembram-se como o mundo e a sua influência e ensinamentos em relação ao Covid também afastaram muitos da igreja. Foi. Levaram muitos a se afastar de Deus e a abandonar a igreja por coisas mundanas. Alguns abandonaram a igreja por causa do uso de máscaras. Muitos abandonaram a igreja só por causa do uso de máscaras. Uns diziam que era proibido, uns diziam que era permitido na igreja. Outros por causa da vacina. Não é? Outros porque a igreja deveria ter ficado fechada em vez de aberta, ou devia ter ficado aberta em vez de fechada. Outros saíram porque cantar era permitido, outros saíram porque cantar era proibido. Outros por causa do distanciamento social. Não foi respeitado, ou o distanciamento social foi respeitado. É triste, não é? Mas já repararam como coisas mundanas nos dão as desculpas para estas pessoas realmente provarem que nunca foram de Deus? Porque se estas coisas mundanas são desculpa o suficiente para alguém abandonar o povo de Deus, só mostra realmente que são anticristos, opõem-se a Deus. Triste. Então, se as pessoas abandonaram a fé ou a igreja por essas razões, imaginem a reação de pessoas hoje. Não temos Covid, não é? Mas temos outras desculpas para abandonar a fé e a igreja, não temos. Temos outras desculpas. Não tenho as músicas que quero na igreja. Alguns abandonam a igreja por causa da música, não é? O espaço de convívio. Não é? Não, isto é bom, uma casa aqui, isto não me sinto confortável na casa de um estranho. É razão para abandonar e estar sozinhos, talvez.
Outros, eles não têm os programas que eu quero. Preciso de mais coisas. Onde é que está o convívio das mães e tudo mais? Onde é que está a sopa para os pobres? Onde é que está... Não é? Muitas pessoas estão à procura de convívios e programas. Então, olha, não é para mim. Vou procurar outro sítio. Outros... Diz? Em outras palavras, de serem vistos. Sim, também como consumidores, não é? Também. Outros, porque os pastores não pregam sobre aquilo que eles querem ouvir. Ai, quando é que ele vai-me falar da marca da besta, ou do pecado imperdoável, ou de curas e milagres e tudo mais, não é? Mas sabes, muitas pessoas até abandonam a igreja porque ouvem doutrinas que não gostam. Muitos acabam abandonando a igreja e outros ainda juntam-se a outras igrejas que não são bíblicas, ou até pior, juntam-se a seitas. É sempre assim. E é o espírito do anticristo que está por trás disto. Que está por trás de todas as falsas doutrinas e quaisquer práticas religiosas que se opõem a Cristo. Ok? Então, à medida que a vinda de Jesus Cristo se aproxima, eu quero que vocês tenham na percepção que a apostasia, o abandono das pessoas da fé, é uma realidade atual, é uma realidade presente e sempre será uma realidade presente. A apostasia normalmente surge através de uma crença errada que a pessoa tem. Uma noção que é importante para ela, mas que as leva a abandonar a fé e a abandonar a igreja, provando na verdade que nunca foram de Cristo, nunca foram crentes. O que leva a nos considerar uma outra realidade importante, uma verdade importante sobre a apostasia. Não só é uma realidade presente, este é o segundo e último ponto. Só tem 2 pontos hoje, ok? A segunda verdade sobre a apostasia, não só que é uma realidade presente, mas como também a apostasia revela a verdadeira igreja, que é o que nos diz os seguintes versos. Versículo 19 e 21. E eu quero que vocês notem a distinção entre eles e nós, que o apóstolo João faz ao lermos estes versos, estes 2 versículos. 3. Versículo 19 a 21. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. De fato, de terem saído, mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Notaram a distinção? Eles, nós, vocês. Eles, nós. Tem 2 fações, não é? Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, versículo 19. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. Sabem, até nas nossas igrejas existem sempre pessoas incrédulas. Sabem? Não quer dizer que todos aqui somos crentes. Eu espero que sim. Não é? Nós não conseguimos ver o coração das pessoas. Mas dentro de cada igreja existem bodes e ovelhas. Nada mais, nada menos. E sabem o que é mais estranho? Muitas das oposições que vêm contra a igreja vêm de dentro da própria igreja. O que é mais difícil de acreditar, não é? Uma pessoa pensa, o mundo está contra a igreja. Mas sabem, muitas das apostasias, muitas das falsas seitas provêm de dentro de pessoas que uma outrora andaram nas igrejas bíblicas. Muito fruto de falsas igrejas e seitas nascem de apóstatas. Pessoas que abandonaram a fé e igrejas bíblicas. Vou-vos dar exemplos. O pastor Jason falou-nos Testemunhas de Jeová e a Igreja de Mormon, que é a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, não é? Quando investigamos os seus fundadores, por exemplo, a Testemunha de Jeová tem cerca de 9 milhões de membros em todo o mundo. E a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, ou também conhecidas como os Mormons, tem 16 milhões, segundo a Wikipédia. E quando investigamos os seus fundadores, descobrimos fatos interessantes. Sabiam que o fundador das Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell, e a sua família eram membros de uma igreja presbiteriana? Eram membros de uma igreja presbiteriana, antes de fundar esta seita. E tal como estes falsos mestres do texto do apóstolo João,
que estamos a estudar, ele também negava verdades bíblicas, tais como ensinamentos sobre o inferno, castigo eterno, a trindade, a divindade de Cristo. Eles não aceitam que Jesus é Deus. Entre outras. E o que é que aconteceu? Fundou a sua própria igreja e começaram a ensinar as suas próprias interpretações bíblicas. Que não são bíblicas. Os seus estudos bíblicos até levaram a fundar a Sociedade da Torre de Vigia. Já ouviram falar? Que é a que faz as publicações todas dos Testemunhas de Jeová. Aquela literatura. E a fundar as Testemunhas de Jeová. Depois também tem o fundador dos Mormons. Sabem qual é o nome dele? Joseph Smith. Joseph Smith. O fundador do mormonismo. Ele foi criado por uma família de membros envolvidos também no cristianismo. Especialmente a sua mãe. Mas segundo ele, na sua visão, é o que está escrito, segundo ele, na sua primeira visão, em 1820, com 14 anos, teve uma visão em que viu Deus Pai e Jesus Cristo. Nesta visão perguntou a que igreja deveria aderir e foi-lhe dito para não aderir a nenhuma, pois todas estavam erradas. Então o que é que ele vai fazer? No início até da década de 1820, sabe o que é que ele disse? Ele disse que foi visitado por um anjo chamado Moroni, ou Moroni, que o indicou um conjunto de placas de ouro contendo um registro antigo escrito por profetas nas Américas. Eu não estou a mentir, pá. É o que está lá escrito. O Joseph Smith afirmou ter traduzido este registro por meios divinos, resultando no livro de Mormon, já ouviram falar, e na fundação da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que tem 16 milhões de pessoas. Então, e os mesmos falsos mestres que são no pedestal hoje, que têm milhões de pessoas a segui-los, milhares de pessoas, será que eles também são anticristos? Que a verdade não está neles? Será que eles também fundaram essas igrejas e seitas derivado de igrejas bíblicas que uma outrora estavam, mas depois decidiram sair? É uma pergunta que temos que fazer, porque pode ser um carácter. Porque eles não gostaram dos ensinamentos das igrejas bíblicas. E então fundaram as suas próprias igrejas. E temos muitas pessoas que estão no perigo de fazer o mesmo. Não quiseram ficar em igrejas bíblicas e começaram a sua própria igreja como se fosse um negócio. Não é? E temos de ter cuidado. O apóstolo João queria tranquilizá-los de que estes mestres influentes não pertenciam a eles. Eles não pertenciam à igreja verdadeira de Cristo. Ele não queria que estes falsos mestres tivessem algum efeito nos que ficaram na verdadeira igreja. E então ele diz mesmo, claramente, eles não são nossos. Eles não pertencem à igreja de Cristo. Reparem como o apóstolo João se incluiu ao lado dos verdadeiros crentes e a oposição a eles. A ênfase, ele diz, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido. Eles teriam ficado connosco se fossem dos nossos. E o facto de terem sido mostra que nenhum deles era dos nossos. Então a rejeição de conviver com os irmãos naquela igreja foi um sinal que realmente eles não pertenciam à igreja. Eles não eram crentes, não eram cristãos, mas sim anticristãos. E sabem, até esta realidade é muito verdade hoje em dia. A maior parte dos incrédulos que existem em igrejas bíblicas não permanecem lá por muito tempo. Ou não deveriam permanecer. Porque se a igreja bíblica prega sobre o pecado, o inferno, mudança, transformação, prestar contas uns aos outros, ele não vai ficar muito tempo naquela igreja. Um incrédulo. Por outro lado, se o incrédulo sente-se confortável na igreja, porque ouve o que quer, o que gosta, na música, nos programas, no convívio, entretenimento, então aí já há causa de alerta. Não é? Porque estão a ouvir coisas do mundo pelo espírito do mundo. E era evidente que os falsos convertidos já não suportavam estar nesta igreja. Não suportavam estar na comunidade e fingir ser cristãos. Mesmo se afirmassem saber a verdade, eram mentirosos, como ele nos disse no capítulo 1, versículo 6. Eles foram muito influentes, muito persuasivos e, sem dúvida, consideravam-se superiores e eram muito influentes porque realmente levou o apóstolo João a escrever esta carta a eles, contra eles. Então,
A realidade de todas as igrejas é que haverão sempre incrédulos, mas também purifica a igreja quando há um abandono ou apostasia, porque revela quem realmente é verdadeiro, quem realmente é crente. Ou das duas, uma, se existem incrédulos na igreja, ou continuarão a fingir ser cristãos e não suportar a sã doutrina, ou vão se arrepender, confessar Jesus e ser salvos. Já aconteceu, até temos aqui uma senhora que vem de manhã, que ela costumava ir a uma igreja antes de ser salva, até eu. Era assim, eu ia a uma igreja antes de ser salvo, e Deus, eu estava ali só por razões diferentes, por causa da minha mulher, mas Deus salvou-me. Mas eu só estava lá, não era para Deus. Mas Deus salvou-me, mas tem outros que, pelo contrário, estão lá por outras razões, e quando não lhes dão o que eles querem, então não têm necessidade de lá estar. E muitas vezes sabemos que só dizer que és cristão e dizer seguir Cristo não quer dizer que o ames. Por exemplo, olha Judas Iscariotes. Ele enganou muita gente. Ele ia a todas as reuniões de oração. Não é? Ele ouvia todos os sermões de Jesus Cristo. Ele via todos os milagres e maravilhas. Não é? Ele viu tudo isso. Ele desempenhou bem o papel de crente. Enganou até os discípulos. Lembram-se que os discípulos, quando Jesus disse algum deles o trairá, eles diziam, mas quem? Eles não sabiam. Então ele enganou bem toda a gente. Então qualquer um pode enganar. Claro que Jesus Cristo sabia que não era, que o ia trair. Mas ele estava lá. Ele presenciou todas estas comunhões e orações com os outros discípulos. Mas na realidade ele era um apóstata. Ele enganou os verdadeiros discípulos e traiu o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele sabia que Judas o trairia. Jesus sabia que ele não era um verdadeiro discípulo. Porque ele sabe a quem lhe pertence. As suas ovelhas, que ouvem a sua voz. Ele deu a vida por elas. Ele sabe quem vos pertence. Quem os pertence. E eu aviso para aqueles que não são crentes e estão apenas a jogar o jogo cristão. Compreendem? O jogo da igreja. Ele conhece as suas ovelhas. E lembro-me, o pastor Jason até disse nesta quinta-feira passada, não sei se é uma citação do pastor Jason ou se ouvi no outro lado, ele disse só há 3 tipos de pessoas neste mundo. Os bodes, ovelhas perdidas e ovelhas achadas. Só isso. Ele disse, o bode não se torna numa ovelha. Compreende? O que acontece é o pastor procura as ovelhas perdidas e as encontra. E os bodes serão sempre bodes. E sabemos que no final das contas ele virá para separar os bodes das ovelhas. Não sabemos. E quando confrontado pelos judeus, quando lhe perguntaram se ele era o Messias, Jesus respondeu, em João capítulo 10, versículo 25 a 30, não precisam de lá ir, ele disse, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As minhas obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem. Porquê? Porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. O pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, sabe quem são as suas ovelhas porque ele morreu por elas. Ele sabe quem pertence à verdadeira igreja. E então, se ouves a voz dele a te chamar, arrepende, tem fé. Confessa ele como o teu Senhor. Acredita que Deus o Pai ressuscitou dos mortos e serás salvo. Até para aqueles que estão a ver online. Agora, se és um incrédulo numa igreja, não vais durar muito tempo lá, se a Bíblia é pregada. Vais sair voluntariamente, mais tarde ou mais cedo, tal como estes, nesta carta, saíram voluntariamente, abandonando os crentes genuínos. Agora, a razão pela qual nenhum verdadeiro cristão abandonará completamente a igreja, ou rejeitará a fé, é porque o verdadeiro Cristo, o verdadeiro crente, tem o Espírito Santo. Habita dentro do verdadeiro crente, genuinamente. Que o lida à verdade e o une à verdadeira igreja, ao corpo de Cristo. Reparem no versículo 20 e 21. Deus disse, vocês, agora comparando os que não eram deles com os que são de Cristo, vocês têm uma unção que procede do Santo. E todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade.
Então, os verdadeiros crentes amam a palavra de Deus. Amam a sã doutrina. Amam Cristo. Porque têm o Espírito de Cristo. O Espírito da verdade. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Porquê? Porque nós conhecemos a verdade através do Espírito, que é o autor desta palavra. Nós temos o Espírito que nos indica a verdadeira ensinamento acerca de Jesus Cristo. Então, não quer dizer que os crentes genuínos têm que saber toda a palavra. Ok? Quando diz aqui que todos vocês têm conhecimento, não quer dizer que conhecem toda a Bíblia. Mas tudo o que têm que saber acerca de Jesus Cristo para ser salvos. Compreendem? Porque muitos de nós, quando fomos salvos, não sabíamos a Bíblia toda. Mas sabíamos acerca de Jesus Cristo. Porque o Espírito nos revelou. E essa é a verdade que distingue os crentes dos não crentes. Até no momento lá. Alguma vez tiveram numa situação, que tiveram numa pregação ou num culto, em que foi dito algo sobre Cristo e vocês, não, isto não é certo. Alguma coisa, uma intuição quase, o vosso espírito, ou o Espírito Santo indicou no vosso espírito, isto é uma coisa mal, isto não está certo. Quando pregaram alguma coisa acerca de Cristo. Já tiveram numa situação assim? Sim. E é esse espírito que os leva a conhecer a verdade. E Ele quer-lhes confortar, saber vocês têm a verdade porque têm o Espírito da verdade. E têm uma unção do Santo. Então, o Espírito Santo marca-te como filho de Deus. É assim que diz Paulo em Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Agora, ao contrário de alguns que pensam ser superiores, se não tiverem o Espírito, não interessa quanto a Bíblia sabem. Porque o que conta é se vocês têm o Espírito da verdade de viver em vocês. E o selo e a garantia que são filhos de Deus. Ok? Podemos ter dons diferentes, mas temos o mesmo acesso à verdade. Não há pessoas especiais. Então, esta apostasia revelou quem era a verdadeira igreja, porque permaneceram na verdade, na palavra de Deus, provando ter o Espírito Santo neles. Ok? Então, só os verdadeiros crentes têm uma unção do Santo. Nos diz Efésios capítulo 1, versículo 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, é o Espírito que ilumina, nos guia, nos molda a ser como Jesus Cristo. E todo o crente tem esta verdade em si, no seu coração. A confissão que Jesus é o Senhor. Que Ele é divino. Que Ele morreu, foi enterrado e ressuscitou para a salvação dos nossos pecados. E faz-nos compreender a palavra da verdade. Portanto, nenhum verdadeiro cristão abandona realmente a fé ou a igreja. Mas também não podemos ser ingênuos e temos de estar preparados para quando alguém abandona a fé em nossos meios, alguém que vocês conheçam. E eu penso que estas duas verdades sobre isso, sobre a apostasia, nos vai ajudar da próxima vez que isso aconteça com alguém que nós conhecemos. Porque sabemos que é uma verdade, que é uma realidade presente e sabemos que realmente revela a verdadeira igreja. Ok? Acho que é suficiente para nós ponderarmos nestas duas verdades. Sabendo que Deus sabe quem são seus e que nós não temos que entrar em pânico contra aquele amado abandonou a fé. Claro que ajudamos, mas também temos que perceber que é uma realidade que nos vai afetar e uma realidade que revela a igreja verdadeira. Oremos. Grande Deus, Pai, Tu sabes a Tua igreja, sabes os seus, sabes os Teus filhos. Espírito, Tu nos conduzes a toda a verdade. Nos levas a saber mais como nos preparar para a sua vinda e também não sermos ingênuos e sabermos o que espera este mundo, o que espera neste mundo contra nós, aqueles que acreditam em Ti, a perseguição e o sofrimento, mas também aqueles que nos abandonam, por vezes até nos deixando uma mágoa em nossas vidas, em nossas crenças, mas peço que agora, consoante a verdade da Sua palavra, nós não sejamos confundidos ou desmaiamos, por assim dizer, entramos em pânico quando alguém abandona a fé, porque realmente há uma realidade presente e revela a sua verdadeira igreja neste mundo perdido. Ajuda-nos, Pai, a estar mais preparados e pedimos que use-nos nesta semana
enquanto nós procuramos agradar o seu Filho, pelo poder do Espírito Santo, para toda a sua glória. Amém.